Para vender cigarros, a propaganda cria um mundo bonito, perfeito, prazeroso. Um mundo de ficção. O mundo real do fumante está mais próximo da cor pálida da doença e do cinza da fumaça. O cigarro queima o seu dinheiro, polui o ar e incomoda os outros. Quem fuma às vezes não percebe, mas para o corpo ele é um verdadeiro veneno. Causa mau hálito, mau cheiro na pele e nas roupas. O cigarro causa dependência e o pior, causa doenças. A mais grave delas é o câncer. Veja a trágica história deste homem que fumou a vida inteira e teve câncer de pulmão. Seu último ato foi divulgar 2 fotos. A primeira de quando era saudável e a segunda de quando esperava a morte ao lado da mulher e da filha. Um alerta dramático para toda a humanidade. E se tudo isso for pouco para convencer alguém, vale lembrar que os fumantes estão sendo marginalizados no trabalho e na vida social. A lista de lugares onde não é permitido fumar aumenta a cada dia e muitas empresas passaram simplesmente a rejeitar os candidatos a um emprego que sejam fumantes. O motivo é simples: quem fuma tem menos tempo para se dedicar ao trabalho e fica doente mais fácil. Então, o que você está esperando? Deixar o vício não é fácil, mas o primeiro e mais importante passo depende da sua vontade. Você tem de estar firmemente decidido a parar. E é possível conseguir o seu objetivo sem sofrimento e sem o uso de remédios. Você só vai precisar de decisão, confiança em Deus, exercícios físicos, mudanças no comportamento e na alimentação. Ao acordar, o seu primeiro pensamento deve ser a lembrança da decisão tomada. Decidi parar de fumar. Hoje não vou fumar, não importa quão forte seja a vontade. E peça ajuda a Deus, que com certeza Ele vai lhe ajudar. Logo após acordar, tome 1 ou 2 copos de água. Depois faça 15 minutos de exercícios, uma caminhada ou uma corrida de pelo menos 1 quilômetro. Faça exercícios de respiração, inspirando e expirando lentamente durante alguns minutos. A seguir, tome um banho morno de pelo menos 5 minutos. Faça a sua primeira refeição, que deve ser à base de frutas, sucos, pão e cereais. E atenção, esqueça o cafezinho. O fumo, através da nicotina, causa um excitamento no cérebro. O café também igualmente causa um excitamento no cérebro. Quando o indivíduo toma um cafezinho, ele tem uma propensão a fumar um cigarrinho. De forma que, para quem está parando de fumar, o hábito de tomar café dificulta esse processo. A cafeína não está somente no café, não. O chá mate, a erva mate, o guaraná em pó. Alguns refrigerantes, como a Coca-Cola e o Guaraná, contêm também doses bastante altas de cafeína. E a cafeína causa alterações muito importantes na saúde. Chegando ao trabalho, evite o contato com quem esteja fumando. Caso lhe ofereçam algum cigarro, conte educada e seriamente que decidiu parar de fumar. Permaneça longe do café. Tome limonada, laranjada ou simplesmente bastante água. No almoço, consuma apenas alimentos vegetarianos. Evite misturar frutas e verduras. Frutas e verduras não podem ser digeridas ao mesmo tempo em seu estômago. O suco gástrico que digere a fruta não serve para digerir a salada. Isto prejudicaria o bom aproveitamento do seu alimento. Portanto, separe as refeições. Em uma refeição, frutas, em outra, verduras. Depois da refeição, faça uma caminhada leve ao ar livre, sempre respirando profundamente. No jantar,
Faça uma refeição leve, sem frituras ou alimentos muito temperados. Faça mais uma caminhada leve e repita sempre para si mesmo: estou decidido a parar de fumar. Durante os próximos dias, evite hábitos que possam favorecer a recaída, como ir a restaurantes e estar com pessoas que fumam. E, de preferência, durma cedo. A quantidade do sono que você precisa, você já sabe, aproximadamente 8 horas sendo adulto. Mas a qualidade do sono depende do horário em que você dorme. Quanto mais cedo você dormir, quanto mais horas antes da meia-noite, tanto melhor para a recuperação de todo o seu organismo. Por exemplo, as células da sua pele se multiplicam 2 vezes mais rapidamente durante o sono antes da meia-noite, o que chega a ser um verdadeiro banho de beleza. Você também produz muito mais lecitina em seu cérebro, o que aumenta a sua tranquilidade e também a sua memória, a sua captação inteligente. E todos os outros órgãos também se recuperam melhor se você dorme antes da meia-noite. Então, o horário máximo para dormir deveria ser 9 ou 10 horas da noite, especialmente nesses dias de abstinência. Agora, veja algumas dicas para ajudá-lo a preparar as suas refeições. No desjejum, escolha 2 tipos de frutas: pão integral com ricota temperada, aveia ou outro cereal e iogurte natural. No almoço, coma sempre 2 tipos de salada crua, arroz ou macarrão integrais, um legume cozido e, no lugar de carne, escolha entre feijão, lentilha, grão de bico, ovo cozido, soja, queijo fresco ou carne vegetal. Para jantar, você pode escolher 2 ou 3 tipos de frutas, torrada integral com patê e chá caseiro com mel ou iogurte. Ou então, uma sopa leve. Você começou hoje uma das mais emocionantes batalhas da sua vida. É verdade. Você já pôde sentir o clima, a expectativa de se ver completamente livre do cigarro e dos seus males. Você começou uma batalha e começa a saber onde quer chegar. E este é o primeiro passo para chegar lá. O primeiro passo para uma vida cheia de saúde e muita alegria. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha. Deus está do seu lado e Ele vai fazer a maior força, tudo o que for possível da parte dEle, para ajudar você a atingir este objetivo. Saúde, muita saúde. Aproveite uma boa noite de sono. Recupere as suas energias e continue nesta batalha. No final, você vai ser o grande vitorioso. Que tipo de prazer você pode trocar da fumaça, da tragada? O que você pode ter do outro lado? Outro dia, numa fazenda, acordei às 5 horas da manhã e, por encanto, eu senti um aroma de relva molhada que me levou ao chão do passado. Chão do passado, talvez eu tivesse 12, 14, 15 anos. O mesmo cheiro, porque o subconsciente da gente, ele é muito rápido. E eu percebi que existia aquele aroma, que existia aquele cheiro, e que eu, lamentavelmente, não posso dispor disso a todo momento, porque eu estou embutido, eu estou tapado com nicotina, com fumaça. O sabor da comida deve ser diferente, porque às vezes, momentos, frações, eu sinto um sabor extraordinário, mas a maioria das vezes já não sinto mais. Por quê? Isso tudo está disfarçando, está tirando. Eu estou perdendo uma série de coisas boas. Eu tenho consciência e isso está fazendo com que eu pense muito firme em ter essa determinação.
ter o prazer das coisas naturais, da água cristalina, do clima, do ar cristalino. Buscar prazeres como compensação, isso não é compensação, isso é gratificação. E muito forte. É muito mais gostoso sentir aquele aroma daquela relva molhada, de chão, de mato molhado, que eu senti a questão de um mês e pouco atrás, do que o aroma disso daqui. Aquele aroma ficou gravado na minha memória, que eu sentia isso de graça, todo dia, e não dava valor quando eu não fumava. Fumar é jogar com a vida. Milhares de pessoas gastam seu dinheiro para praticar esse jogo entre o prazer, a vida e a morte. Há quem tenha escapado com sorte, mas sua vida vale muito para arriscá-la dessa maneira. Fumar é um lento ato de suicídio. Será você um dos milhões a morrer vítima do cigarro? Pense bem, você é quem aperta o gatilho. A revista Veja chegou a dizer o seguinte, que o cigarro é o maior assassino do século. Quem quer encurtar a vida é só fumar. E é uma verdade. Por quê? Cada cigarro que a pessoa fuma são 14 minutos a menos de vida. Aqui no Brasil, nada menos que 150 mil brasileiros vão para a sepultura cada ano por causa do cigarro. No mundo, segundo diz uma estatística da Organização Mundial da Saúde, 3 milhões de pessoas perdem a vida cada ano. Eu me encontrava na cidade de Criciúma, fazendo uma série de palestras educativas, quando um casal idoso aproximou-se de mim e disse, professor, sendo que o senhor mora em São Paulo, haveria possibilidade do senhor visitar no Hospital do Câncer, na rua José Getúlio, no bairro da Liberdade, o nosso filho, por nome Antônio de Oliveira. Ele fumou bastante, ele fumou 34 anos. Foi para São Paulo e foi submetido a uma cirurgia, extraindo um pulmão totalmente canceroso. E gostaríamos que o senhor o visitasse para que assim ele recebesse palavras de conforto diante da cirurgia que ele recebeu. Chegando ao hospital, fui levado para o quarto dele. Quando me apresentei a ele, ele chorou amargamente. Quando mencionei o nome do pai, da mãe, da esposa, ele chorou porque ele sentiu que ele estava muito mal de saúde e não tinha condições de retornar para Criciúma. E então ele disse, professor, lamentavelmente, comecei a fumar, pegar tocos de cigarro aqui, ali e acolá. Continuei na minha adolescência e na minha juventude, e este vício tomou conta de mim. E o resultado que 34 anos eu estava fumando. E os meus pulmões ficaram cancerosos pelo tabagismo. E agora, na semana passada, fui submetido a uma cirurgia e eles me tiraram um pulmão totalmente canceroso. Depois que ele contou a história, eu disse a ele, seu Antônio, haveria possibilidade do senhor me fazer presente do seu pulmão canceroso? Eu gostaria de ter esse pulmão comigo, já que o senhor tem ciência de que o seu câncer foi produzido pelo tabagismo, eu gostaria de mostrar esse pulmão
para todas as pessoas que assistem às minhas palestras educativas sobre os malefícios do cigarro. Depois de uns 20 minutos, o enfermeiro me trouxe aquele pulmão canceroso. Ele está aqui. É este, o pulmão canceroso de Antônio de Oliveira. Quando o enfermeiro me entregou este pulmão canceroso na presença de Antônio de Oliveira, o amigo teria que ver como ele chorou copiosamente. Era a primeira vez que ele estava vendo o seu pulmão canceroso, a cor do seu pulmão. E, amigo, ele disse o seguinte: o senhor conte para todos os fumantes que o fumo mata e eu sou uma vítima dele. Que os fumantes abandonem o fumo imediatamente, porque o resultado é a morte. 15 dias depois que visitei Antônio de Oliveira, ele veio a falecer. Ele gostaria de ter retornado para Criciúma para ver a família, mas não teve mais esse privilégio. Amigo, amemos a vida que o Criador nos dá, para que assim possamos desfrutá-la com felicidade. É o meu sincero anelo a você e a sua família também. Depois de um dia inteiro sem fumar e uma noite bem dormida, você já pode considerar que alcançou a primeira vitória. Lembre-se disso quando acordar. Tome um banho morno, terminando com água fria. Para enxugar-se, friccione o corpo com uma toalha bem felpuda. Dedique alguns minutos a respirar profundamente. Ao você tomar um banho quente primeiro e uma ducha fria depois, e ao se friccionar com a toalha para se enxugar, você está ativando poderosamente a sua pele a eliminar as toxinas que estão em seu corpo. Ela faz isso normalmente, mas você a está ajudando a fazer isso de uma maneira mais perfeita com esse banho e essa fricção. E os exercícios respiratórios vão ajudar os seus pulmões a eliminar com a expiração muitas daquelas toxinas que se acumularam nos seus brônquios e nos seus pulmões. No desjejum, nada de café. Não se esqueça, coma frutas e beba sucos. Esses alimentos ajudam a limpar o organismo. No trabalho pode ser que você sinta muita vontade de fumar. Fique calmo e procure fazer exercícios de respiração. Mantenha-se a maior parte do tempo ao ar livre. Você ainda tem a necessidade de fumar, por isso podem ocorrer reações como nervosismo, ansiedade, falta de concentração, pulso acelerado, aumento de apetite e insônia. É um bom momento para buscar apoio em alguém que já tenha parado de fumar. Lembre-se sempre da sua decisão e recorra à sua força de vontade, repetindo para si mesmo que decidiu parar de fumar. Faça um almoço simples à base de frutas. Sendo possível, faça mais uma caminhada leve ao ar livre. E não se esqueça, durante o dia tome bastante água. E então, pronto para mais uma vitória? Eu tenho certeza que você vai ser vitorioso, vitoriosa, diante do hábito de fumar. Infelizmente, eu tenho aqui em minhas mãos o maço de cigarro que meu pai não conseguiu terminar. Aqui dentro, ainda um cigarro. O médico pediu que ele parasse de fumar e imediatamente ele disse, continue fumando. Eu não entendi aquilo, mas era o último maço do meu pai. Ele faleceu com os 2 pulmões comprometidos com o câncer. É lamentável, mas você está tendo uma sorte diferente. Você está tendo a oportunidade de parar definitivamente. É muito melhor isto, viver com saúde, do que finalmente morrer numa cama ou ficar doente, privado da companhia e da alegria com os seus familiares. Que bom que você está parando de fumar, que você já parou de fumar, porque você decidiu isso. Tenha uma boa noite
Deus está do seu lado, não se esqueça. Ele quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa. Eu estava com um problema de saúde e os médicos me falavam que isso estava me dando constantemente por causa da nicotina do cigarro. Aí eu já tinha tentado largar de fumar e melhorava um pouquinho a minha doença e eu continuava de novo, e o problema vinha novamente. E passando aí embaixo na portaria, eu vi como deixar de fumar em 5 dias. Eu comecei a rir, me interessei, tinha comprado 4 pacotes de cigarros para mim e 2 para meu marido, então foi 6 pacotes de cigarro. Assistindo, achei muito interessante as palestras lá, vi o que poderia realmente causar em mim as doenças, o câncer de pele, câncer de boca, todo tipo de doença que o cigarro provoca. Aí vim para casa, saí lá fora, meu marido falou assim, você gostou da reunião? Eu falei, gostei. Qual foi o que você mais sentiu? Eu falei assim, olha, que se eles conseguiram, também posso conseguir. E eu falei, olha, tá aqui meu maço de cigarro, eu vou jogar fora porque eu não vou fumar mais. E eu notei que eu comecei a sentir, as minhas dores começou a ceder. E eu falei, eu vou largar os comprimidos porque para mim ver se realmente é o cigarro ou é os comprimidos que está fazendo já efeito. E eu pude constatar que o cigarro estava fazendo mesmo, que não estava mais me dando a dor. Que o que estava me curando mesmo era o cigarro que eu tinha largado. Os 7 primeiros dias eu fiquei nervosa, agitada, mas a alimentação que me ensinaram lá começou a me deixar calma. Não pensava assim no cigarro. Quando eu pensava no cigarro, eu comia uma fruta que me indicaram lá, que era uma laranja, uma maçã, muitas saladas, muita água. Eu voltei novamente no médico, mas não para fazer a cirurgia. Eles constataram que realmente eu tinha ficado curada. E eu falei para o médico que tinha sido o cigarro que eu tinha largado e eles puderam constatar realmente que o que me provocava em mim era o cigarro, era a nicotina que fazia a minha doença atacar. Se você realmente quer largar de fumar, você tiver um propósito, alguma coisa assim, você faça. Determina. No 3º dia que você ficar sem o fumo, o 4º, 5º, vai ser mais fácil ainda. Você sente que o cigarro faz mal para a sua saúde? Se você sente, está na hora de parar de fumar. Se você não sente, preste atenção. Sabe aquela fumaça cinza, azulada do cigarro? Quando o indivíduo traga aquela fumaça e ele solta aquela fumaça, a fumaça sai branquinha. Toda aquela sujeira ficou no pulmão. Por isso que o pulmão do fumante é preto. E a segunda coisa é que a célula que está lá respirando e trabalhando, esperando chegar um sangue fresquinho, carregado de oxigênio, e o indivíduo fumou. O sangue se encheu de gás carbônico, está indo e a célula esperando receber oxigênio. Lá vem o sangue trazendo o quê? Mais fumaça. A célula fica doente, quase morrendo, muitas morrem. E é por isso que todo o corpo do fumante sofre por causa da falta ou da má oxigenação dos tecidos. Por isso que o fumante tem aquelas dores no peito que ele pensa até que está tendo infarto. Você já sentiu alguma vez aquela dor forte no peito? Você vai até no médico, faz um eletrocardiograma, não dá nada. Os vasos sanguíneos vão entrando em espasmo por causa da presença do monóxido de carbono. E o corpo todo sofre, desde a ponta do cabelo até a ponta dos pés. E a pessoa não percebe, ela até se acostuma. Percebam que nada no fumante funciona bem. O seu aparelho digestivo, ele já vai perdendo o paladar, tem dificuldades para digerir certos alimentos, tem distúrbios do sono, ele tem as unhas manchadas, os dentes que se estragam muito rapidamente. Dificilmente se encontra um fumante com mais de 40 anos que tem todos os seus dentes íntegros. E a pessoa vai se acostumando. A osteoporose, as dores nas costas, o intestino que não funciona bem, nada funciona bem, mas o indivíduo vai se adaptando. Agora, nós ouvimos com frequência aquela frase: eu não sinto que o cigarro faz mal para mim, o dia que fizer mal, eu paro. Mas sabe, não podemos esperar não, porque o pulmão tem um poder muito grande, tem uma capacidade muito grande, o pulmão de um ser humano.
O pulmão de uma pessoa é suficiente para 5 pessoas respirarem. Se você tirar um pulmão inteiro de uma pessoa e mais uma parte do outro pulmão, a pessoa vai respirar normalmente, sem dificuldade nenhuma. Ninguém percebe que aquela pessoa não tem pulmão. Da mesma forma, o fumante com 5 anos de cigarro, ele já tem enfisema pulmonar, aquela doença irreversível. E essa doença é progressiva, só que a pessoa não sente devido a essa grande capacidade do pulmão. Quando o indivíduo começa a sentir falta de ar, dificuldade para fazer um exercício, para subir uma escada, já começa a ter sintomas do enfisema pulmonar, é porque 70% a 80% do seu pulmão já foram destruídos. Então não espere sentir para parar de fumar, não, porque pode ser tarde demais. A solução para você viver bem e ter saúde e não ter que encarar esses problemas é não tocar no cigarro. Não aprenda a fumar. E se você já fuma, meu amigo, faça um plano sério de abandonar o cigarro o mais rápido possível. No terceiro dia, acorde meia hora mais cedo. Faça 15 minutos de exercícios ou caminhada e depois tome um banho quente seguido de uma ducha fria. Flexione o corpo com uma toalha e lembre-se, se resistir mais um dia, poderá estar a um passo da vitória. O seu organismo ainda não está totalmente livre do veneno. A vontade de fumar ainda o persegue, mas não se deixe vencer. Use toda a sua força de vontade para resistir. Uma boa dica hoje é substituir o cigarro por um copo de suco natural, de preferência de frutas cítricas como laranja, limão e abacaxi, que diminuem momentaneamente o desejo de fumar. Um bom programa para hoje é omitir o almoço. Simplesmente troque a refeição por bastante líquido. Mas se você faz muito esforço no seu trabalho e acha que não vai aguentar, simplesmente tome uma sopa e ao longo do dia beba bastante água ou suco de frutas. O seu organismo tem 2 grandes funções principais. Uma é assimilar o alimento que você consome, a outra é desintoxicar-se. Geralmente, ao você comer 3 ou 4 ou 5 vezes por dia, seu corpo está constantemente digerindo e assimilando o alimento e não tem condições de desintoxicar-se devidamente. Quando você deixa de comer, ao menos por um dia ou algumas refeições, o seu corpo se lembra dessa sua segunda função e começa então a lançar fora por todas as vias as toxinas que se acumularam talvez durante anos em seu organismo, que está sofrendo com elas. É por isso que, se você se alimenta somente com líquidos, com sucos e sopas por um dia, você vai ficar livre de muitas toxinas imediatamente. É algo que o seu corpo faz espontaneamente se você lhe dá condições. À noite, siga a orientação dos dias anteriores. Banho morno, refeição leve que favorece o sono, em seguida uma pequena caminhada e lembre-se, durma cedo. Eu prometo me casar com você. Será que essa frase é tão forte quanto eu decidi casar-me com você? É lógico que esta última é muito mais forte, muito mais poderosa. Seguramente esta pessoa vai se casar. Quando você promete deixar de fumar, é alguma coisa que está muito distante. Eu prometo. Agora, quando você decide, eu decidi deixar de fumar. É isso que você precisa repetir constantemente. Há um verso na Bíblia que o apóstolo São Paulo escreveu, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode ajudar você como nunca nesse momento. Basta dar o primeiro passo, dizer: Senhor, me ajude. Eu decidi deixar de fumar. Você vai ser um grande vitorioso. Você vai ser uma grande vitoriosa. Confie no poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Decidi deixar de fumar. A minha vida de fumante começou junto com os bancos universitários.
há mais ou menos 31 anos atrás. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, desde a hora que levantava até a hora de dormir. Os pontos negativos do fumo na minha profissão foi as mãos amareladas, o cheiro que tinha esse ambiente aqui, as paredes e os clientes que eu perdi, e não me avisaram, porque os que avisaram eu sei quantos perdi, muitos. Tossia muito, de manhã era uma tristeza, tosse prolongada e até umas 10 horas da manhã muita tosse, não tinha olfato praticamente zero, cheiro muito pouco. A comida tinha gosto ou doce, ou salgado, ou azedo, ou amargo. As nuances intermediárias não sentia nada, praticamente. Hoje, como ex-fumante, eu percebo, então, esses gostos e o cheiro das coisas também. E eu tenho 2 filhas, então, e elas são as maiores incentivadoras para que eu largasse de fumar. E elas realmente foram as beneficiárias, porque elas fumavam por tabela. A minha mulher também era fumante, agora é uma ex-fumante, e eu estou muito feliz. Nós temos observado na prática clínica que um fumante pode levar, em média, 3 vezes mais tempo de tratamento para um processo ulceroso do que um não fumante. E temos observado também que, especialmente naquelas úlceras mais graves, aquelas que sangram, as úlceras hemorrágicas, a incidência num fumante é cerca de 7 vezes maior do que em um não fumante. A segunda área em que a incidência de doenças é muito aumentada nos tabagistas, em termos de tubo digestivo e sistema digestivo como um todo, são os tumores, os cânceres. No esôfago, o fumo é um dos grandes fatores de risco para o câncer. No estômago, da mesma forma, tanto num quanto no outro órgão, em média, 3 vezes mais alta a incidência de cânceres nos fumantes em relação aos não fumantes. No intestino grosso, a influência do cigarro também é muito grande em termos de incidência de cânceres. Em relação ao pâncreas, alguns estudiosos, alguns cientistas têm chegado a afirmar que o único fator de risco realmente definido para o câncer de pâncreas é o cigarro. E isto é algo muito sério. Os cânceres de pâncreas, via de regra, são descobertos em um estágio bastante avançado e, portanto, tendem sempre a ser fatais. Talvez, em termos da incidência de cânceres no sistema digestivo a partir do cigarro, o dado mais surpreendente seja aquele que diz respeito ao fígado. Estudo de um grande número de pessoas, mais de 1.300.000, conduzido por Hirayama, no Japão, demonstrou que para o fumante de 30 ou mais cigarros ao dia, o risco de contrair um câncer de fígado é tão alto quanto o risco de contrair um câncer de pulmão. Em torno de 6,5 a 7 vezes mais elevado do que o risco para a mesma doença em não fumantes. É válido você deixar de fumar a qualquer altura da vida. Embora seja verdade que em algumas doenças a normalização do risco de quem fumou no passado, de um ex-fumante, comparada com a de um não fumante, só chegue a igualar-se por volta de uns 13 anos depois de cessado o hábito, e é o caso do câncer de pulmão, o lado bom de toda essa questão é que, no primeiro ano de abandono, há um rápido decréscimo do risco, na faixa de 50% para a maior parte das doenças que são influenciadas pelo fumo. No segundo ano de abandono, novamente há um rápido decréscimo. 50% no primeiro, 50% do risco restante, ou seja, 25% do total no segundo. Isto significa que nos 2 primeiros anos, a pessoa consegue reduzir em cerca de 75%, em média, o risco em comparação com os não fumantes. E depois, então, os últimos 25% vão se regularizando lentamente ao longo de uma série de anos. Vale a pena você deixar de fumar em qualquer momento, mesmo que já esteja sofrendo de alguma doença importante causada pelo cigarro. No 4º dia, o seu desejo de fumar estará em franco declínio. Aproveite para intensificar a desintoxicação. Continue com refeições leves e muito líquido o dia todo. É possível que você sinta hoje um conflito entre a razão e o apetite. Sua consciência diz que não. Seu apetite diz que sim.
Não hesite em ficar com a razão. Lembre-se que sua saúde é um tesouro. Sem ela estarão em jogo seu futuro, sua família, seus sonhos e seu projeto de vida. Você já se sentiu no mesmo dia nervoso, calmo, agitado, bravo, irritado, alegre? Isso que acontece com a pessoa que fuma. Ela não tem aquela estabilidade emocional das pessoas que não usam nem cigarro e nem café. Ele força o cérebro dele a ir lá para cima, ele vai lá para baixo, ele entra naquela fase de abstinência. Abstinência, o indivíduo começa a se sentir mal, estranho, ele não sabe o que é. Sem pensar, ele já coloca a mão no bolso e vai puxando um outro cigarro, para sair daquela situação deprimente e voltar lá para cima. O efeito vai passando novamente, o cérebro dele vai entrando em depressão. E ele começa a se sentir mal de novo. Ele que há poucos instantes estava alegre, agora está irritado, está chateado, está triste, sentindo coisas ruins. Depois de um dia inteiro assim, estimulado, deprimido, o indivíduo chega em casa, o cérebro completamente esgotado, ele não tem nada mais para dar. E aquela hora que deveria ser a hora mais gostosa do dia, quando ele vai encontrar aquelas pessoas que o amam, que vai encontrar aquelas pessoas que ele ama, ele chega cansado, extenuado, não está disposto a dar nada, só quer receber. Se nós pudéssemos fazer uma estatística de quantos casais se separam por causa do cigarro, com certeza daria um resultado bastante alto, porque é impossível você estar esgotado e ter condições de dar alguma coisa. E quando vem a criança em casa, está o bebê novinho, os filhos crescendo e os pais fumando. A história do fumante passivo é muito complicada, porque aquela fumaça secundária do cigarro, ela é pior do que aquela fumaça que o indivíduo inala. E isso faz muito mal para a criança. Todos ouviram falar do fumante passivo. As crianças que convivem com fumantes em casa, elas desenvolvem muitos problemas respiratórios, problemas alérgicos, asma brônquica, rinite alérgica. A criança tem com frequência bronquites e pneumonia, vive no médico, vive tomando antibiótico. É bastante complicado o problema do fumante passivo dentro de casa. Essa criança vai ter mais dificuldades na escola. E além de todos os problemas que ela vai enfrentar, fica aquele mau exemplo, não é? Dos pais fumando, possivelmente ela também será um fumante quando crescer. Se estiver sentindo que vai fraquejar, recorra às preces, confie em Deus e peça ajuda. Você vai se surpreender com o poder da oração. Veja o que diz a Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando a gente tem um problema e procura um amigo, sabe, desses amigos que ajudam mesmo, que estão sempre presentes, que nos ouvem, parece que o problema fica menor e pode ser resolvido mais facilmente. Eu quero dizer a você que Deus é o maior amigo que você pode ter. Sentar-se ao lado dele e conversar com ele seria uma boa terapia, mais do que isso, uma grande ajuda para você confirmar o desejo, a decisão de deixar de fumar. Sabe como a gente chama isso? Prece, oração. Você pode se assentar do lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, desta divindade maravilhosa, e colocar diante do nosso Senhor o seu desejo de ficar livre do hábito de fumar e ter mais saúde. Você pode praticar a oração. Mas eu não vejo a Deus, como vou falar com Ele? Ele está do seu lado, espiritualmente, Ele anda com você. Converse com Ele, dialogue, diga assim: Senhor, eu tenho tanta vontade de fumar, mas me ajude agora. Isto é uma oração. Pratique esta oração, fale com Deus. Quando uma carga é dividida,
com mais alguém, ela fica mais leve. E Deus está disposto a tornar a sua luta, a sua batalha, mais leve. E no final, numa grande vitória. Ao acordar para o 5º dia, você já pode se considerar um vitorioso. De agora em diante, tudo será mais fácil. Mas não se descuide. Nos próximos dias, siga a rotina dos dias anteriores. Refeições leves, muito líquido durante todo o dia, principalmente água. Tome banho morno com ducha fria no final, de manhã e à noite. Mexa-se. Exercícios, caminhada ou corrida de manhã e à noite vão deixá-lo sempre com disposição. Fique longe dos alimentos gordurosos, da carne, do café, do álcool e dos condimentos. E claro, não compre, não carregue no bolso e nem guarde cigarros em casa. Lembre-se sempre da sua decisão de abandonar o cigarro e diga para si mesmo que você é mais forte do que o vício. Fazendo tudo isso, você vai reeducar o seu organismo e evitar efeitos indesejados como a obesidade. Em primeiro lugar, nem todas as pessoas engordam. Em segundo lugar, há 2 motivos para se engordar em algumas pessoas quando acontece. A primeira é que as suas papilas gustativas estão se restabelecendo. Elas estavam entorpecidas por causa do cigarro e agora se restabelecem, então o seu apetite vai aumentar. Em segundo lugar, você pode estar um pouco ansioso por causa da falta da nicotina e por isso você então prefere ocupar a sua boca comendo constantemente. Se você realmente ganhar 2 ou 3 quilos agora, nas primeiras semanas depois de deixar de fumar, isso é muito melhor do que você continuar com esse vício perigoso. E depois, mais tarde, se você continuar essa orientação que você está recebendo aqui, passando a ter um estilo de vida mais saudável, vai ser muito fácil você perder rapidamente esses quilos a mais e talvez até alguns que já estejam em excesso agora. Se você chegou ao final do 5º dia sem fumar, parabéns! Em pouco tempo você notará grandes melhoras em sua vida. Você não venceu essa batalha sozinho, mas venceu. Está vencendo. Deus esteve do seu lado. Você pediu a sua ajuda e Ele prontamente lhe trouxe força de vontade, lhe trouxe ânimo. Deus é assim. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Não se esqueça de Deus em sua vida. Coloque-o sempre para as coisas mais pequenas, para as coisas grandes, como esta, que você acaba de viver, de vivenciar. O hábito de fumar já não tem mais tanta força em sua vida e cada vez mais ele vai desaparecendo. E no lugar dele, mais saúde, mais alegria, um ar mais perfeito. Não se esqueça, Deus quer continuar ajudando você a ter sempre muito mais felicidade. Busque-o, procure a Deus. Ele vai continuar ajudando você a ser uma pessoa vitoriosa. Parabéns! Atenção, 1, 2, 1, 2, estamos em contato. Tudo pronto para seu pouso na pista 5. Prepare-se, portanto, para a pista 5. Agora você vai conhecer a história de um homem que teve uma segunda chance para viver. Tim é piloto de aviões. Ele tem amigos, esposa e filhos, mas parece que nada disso é importante para ele. O que foi? Nada. Pai, a peça de teatro foi ontem. Eu fui a protagonista. Todos adoraram e eu fiquei empolgada. O que disse, Matt? Que participei da peça do colégio. Me saí bem. Foi o que eu disse. Que ótimo. Muito bom. Ai, puxa, pai, por que o senhor fuma tanto assim, hein? Minha professora disse que o fumo causa enfisema e câncer no pulmão. Diga à sua professora para cuidar da vida dela. Este era o dia a dia de Tim e sua família.
até o dia em que ele teve que se submeter a um check-up de rotina por causa do trabalho. Nada demais para um homem com 2 filhos e com mais de 40 anos. É difícil dizer isto. Simplesmente eu não sei como dizer. Nos conhecemos há muito tempo, bem. Pode ser franco. O que houve comigo? Eu estou com uma anomalia qualquer? Não, anomalia não. Mas, Tim, isto é muito sério. É câncer. Você pode ter câncer no pulmão. Câncer. Câncer? Muito grave? Não sei ao certo. Não me parece nada bem. Um raio-x mostrou que você tem uma grande massa no seu pulmão esquerdo. Só esperamos que não seja fatal. Pelo menos ainda não se espalhou. Como pode ter certeza disso, bem? Você checou 2 vezes, fez todos os testes possíveis. Pode haver algum engano. Eu me sinto ótimo. Tim está com câncer no pulmão. Seu quadro de saúde exige que ele procure um especialista e faça exames adicionais. Bem, eu gostaria de ter melhores notícias para o senhor. Eu vi o CAT scan e o resultado da biópsia voltou e deu positivo. Isso quer dizer que o senhor tem câncer no pulmão e nós vamos ter que operá-lo. Como assim? Que tipo de operação? Nós vamos ter que abrir e tirar parte do seu pulmão. Este é o único modo de podermos resolver o problema. Olha, a sua sorte é que em sua profissão o senhor é obrigado a fazer check-ups frequentes e, neste caso, parece que localizamos o câncer em tempo. E creio que está localizado, mas a esta altura a cirurgia é a única alternativa. Para quando, doutor? O quanto antes. E, sem dúvida, nos próximos 2 dias. De fato, eu gostaria de interná-lo amanhã à noite. Eu entendo que é um choque para o senhor. E minhas chances? O câncer é muito difícil de curar. E nos estágios avançados, somente 60% consegue viver mais 5 anos. E talvez consigamos mais para o senhor. Mas não posso lhe dar nenhuma garantia. Nós vamos fazer o que puder, mas terá que fazer a sua parte também. O Dr. Clauson me disse que o senhor fuma há muito tempo. Há cerca de 20 anos, eu acho. E o senhor já ouviu falar sobre seus malefícios? Sim. Parece que só conseguimos enxergar quando ocorre alguma coisa assim. Bem, vinha me aconselhando há anos a parar de fumar. Agora estou finalmente tentando parar. Mas como alguém pode ter certeza de que é o fumo de fato que causa esta doença? Eu não tenho a menor dúvida de que o fumo provoca câncer. Fumar é muito mais perigoso, mais letal do que qualquer outra dependência. Ele mata 450 mil americanos todos os anos. O fumo é um verdadeiro assassino.
Está tudo bem, não precisa ficar assustado. Ah, que alívio. Eu tive um sonho horrível. Eu morria, estavam todos lá. Você e as crianças, todos tristes. Estirado lá, eu percebi que havia perdido tudo que eu mais queria. E que havia morrido por absolutamente nada. Eu me senti um idiota. Foi apenas um sonho. Não perdeu nada. Bom dia. Como está se sentindo? Cansado, dolorido. Feliz por estar acordado e vivo. Preocupado com o futuro. O que vai ser de mim, doutor? Bem, eu gostaria de saber. A cirurgia correu bem. O câncer era bem localizado e creio que tiramos tudo. Mas como nós falamos antes, câncer pulmonar é uma doença muito difícil de curar. De 100 pessoas que o contraem, 90 delas não sobrevivem. Você é um homem forte, agora tem que se acalmar e viver. 90 entre 100. Os fumantes, sem dúvida, estão no fogo. Espero ser um dos 10 felizardos. Acho que esta é uma fogueira que apagamos para sempre. Ele já está quase uma semana sem fumar. Ótimo. Nós vamos vencer esse hábito. Quase morri por causa dele. Esta história terminou com um final aparentemente feliz. Mas na maioria das vezes, a verdade na vida real é outra. No mundo, milhões de pessoas morrem por ano devido ao fumo. Depois dessa história de vida, temos uma afirmação a fazer. Aqueles jovens sorrindo felizes em um iate ou saltando de paraquedas coloridos, como mostram as propagandas de cigarro, na verdade, não são pessoas tão felizes. Elas são prováveis vítimas do câncer, de doenças do coração ou de outros terríveis males que cedo ou tarde atingem os fumantes. Meditem isso. You could only read my mind. There's so much I want to say, but I'm running out of time. And all I want is another chance to try. All I need